Para fazer essa camada maior, mais cheia, que é a que fica lá no fundo desse jardim, eu penso numa planta que tem uma folha maior, exatamente para dar aquela sensação que está mais preenchido. Entende? Se a gente trabalha uma planta com uma folha mais fininha, vai trazer um pouco mais de leveza, mas a gente entende que ela vai ficar mais no fundo do jardim. Se eu coloco uma planta fininha, ela não realça tanto. Então ali eu vou colocar o ficus lirata e vou colocar no vaso escuro, porque aqui eu tenho essa esquadria, e até eu vou trazer essa cor pro vaso também. Coloquei esse ficus lirata, ele tem uma folha enorme, ele dá aquela impressão, né, de preencher bem o jardim, preenche, né, não só porque ele tem volume, a planta tem 3, 4, 5 hastes, inclusive se a sua não tem, você pode podar, cortar, e aí ela vai ramificar, então aí ela vai dar vários braços, vários galhos secundários, como essa aqui da volta. Então colocaria aqui sim, ficus lirata, e eu repetiria o ficus lirata num vaso médio, porque sendo uma composição de vários vasos, eu evito variar tanto a planta para não ficar cansativo. A terceira planta seria o pacová. Por quê? Eu já estou usando duas plantas, né, 2 vasos, né, com a mesma planta que é o ficus lirata, com essa folha grande. Agora, se eu trouxer uma folha muito fininha, vai dar um contraste muito grande. Eu quero contraste, mas não tanto. Então eu vou trazer o pacová. E ele tem essa folha enorme, para quem conhece sabe que ele tem uma folha grande. É uma planta extremamente fácil de manter, resistente, e um vaso bem preenchido com ele. Inclusive, uma dica se você quer um vaso cheio como esse, você não pode colocar uma muda menor, porque ele demora tanto para desenvolver. Então o ideal é você já comprar uma muda mais formada, com folhas maiores, ou você pode colocar 2 mudas, mas 2 mudas que são um pote médio, num vaso só, certo? Não tem perigo de uma tomar o espaço da outra, isso não acontece. Então eu colocaria nesse fundo, né, na metade para trás, na verdade, do jardim, eu colocaria essas folhas maiores, certo? E alternando a altura. E a quarta planta eu traria aqui na base do vidro. Exatamente, gente, para dar aquela perspectiva que esse jardim ele é mais profundo. Entende? Quando eu coloco as plantas só lá no fundo, elas ficam um pouco mais distantes de quem está passando por ali, de quem está observando. Mas quando eu trago uma planta para perto do vidro, dá essa sensação gostosa de que o jardim está mais próximo, né? Isso chega a ser convidativo. E eu usei a costela de Adão. É uma planta que ela tem um volume lindo, ela tem essas folhas maiores, esse jardim eu estou trabalhando com essa folha maior. Com a iluminação dela, a gente vai ficar maravilhosa, falo a verdade. E eu queria também compor essa parte de cima da costela de Adão. Exatamente porque quem estiver passando, né, aqui olhando de frente da direita para a esquerda, né, que é onde abre a porta, a gente vê ali, quem estiver passando, não vê só a parede, certo? Porque se eu colocar uma planta mais alta ali, ela vai fechar um pouco esse espaço, ela fecha, né, essa vista que eu tenho. Então eu quero manter essa vista mais aberta, colocar as plantas maiores apenas no fundo. Essa questão até da luz natural, uma planta maior, eu bloqueei um pouquinho, mas bloqueei a parte da luz natural, então eu quero uma planta mais baixa, porém, eu vou usar a parede, a vertical, um vasinho embaixo do outro, tá bom? E para finalizar, assim, com chave de ouro, para facilitar esse acesso, inclusive ser convidativo, eu pensei em 3 placas de deck ali na entrada do jardim. Todas essas plantas, né, que vocês estão vendo, são, na verdade, figuras botânicas que a gente tem dentro do método DNA. E sabe o que é legal? Dá para fazer algo muito parecido com um render, usando esse programa que eu uso. Ok? A gente faz com inteligência artificial. É claro que vai dar umas distorções, tá, gente? Porque a gente está falando de inteligência artificial, entendeu? Mas fica super legal e é mais uma possibilidade que você tem de apresentar para o teu cliente. Então eu fiz essa imagem aqui, vou mostrar para vocês. Essas plantas, então, elas representam mais fielmente as plantas como elas são na vida real. Quando a gente faz essa outra imagem, esse render a partir dessa, dá uma diferencinha entre uma planta e outra, mas fica muito bonito, olha só. É algo muito parecido com o que o SketchUp, que é um programa super complexo, faz, né? Então, dessa forma que eu ensino no curso, você consegue fazer uma imagem dessa, tá bom? Bom, gente, então é isso. Vou deixar o link no